Beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 29. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos leva, Senhor, nos traz em paz e segurança, os átrios do teu amor, favor e poder, com a paz que excede a todo entendimento que vem de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já conquistou para nós. Todas as vitórias que estão ao caminho e que se instalam na nossa vida nesse momento. Vem do teu amor, favor e poder. Que eu e minha esposa continuamos a ser instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a tua palavra, Senhor. Para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua perfeita, justa e digna vontade. Te amamos e te agradecemos em nome de Jesus o Cristo. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, nosso Senhor, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Isso é o que desejo, Senhor, para mim, para cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança e respectivas parentelas, a cada uma das pessoas que, de modo direto ou indireto, tenhamos contatos nesse dia, e a todas as pessoas que o Senhor tem levantado como instrumento do Senhor nas nossas vidas. Nos faz mais e mais fortes, sábios, prósperos e ricos, a ponto de termos o suficiente, Senhor, para ser mais e melhor e ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas também. Te amamos, te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai. Amém. Bem, temos no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, 36 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafá, Zinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutom, Semaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram, segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro, ao Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, no primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor
e santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias, no 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, e também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei, e a congregação impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que se oferecessem, repetindo o 27º versículo, nos deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até ao findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos e os levitas os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. 36º e último versículo do capítulo 29 do segundo livro das Crônicas nos diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Pois bem, por meio desses 36 versículos, nos fala o capítulo 29 do segundo livro das Crônicas sobre Ezequias que manda abrir o templo. Ezequias manda abrir o templo. ênfase no versículo 1 até o 19, ênfase no versículo 1 até o 11, sobre Ezequias que manda abrir o templo. Do versículo 12 ao 19, os levitas purificam o templo. E do 20º até o 36º, Ezequias restabelece o culto de Deus. Como é bom andar nos caminhos do Senhor, priorizando-o. Que Deus nos dê essa felicidade de enxergar e que possamos dizer com verdade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sucesso é o que desejo.